Pai do Senhor, amada igreja, amém? Glória a Deus, quantos estão felizes com Jesus? Amém, glória a Deus, que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor para participar, do ensino da palavra do Senhor. Sabemos que no culto na quarta-feira é culto de ensino e também de oração, amém? Glória a Deus e o povo de Deus que sabe, que na casa do Senhor é culto de ensino e de oração, ele se apresenta, porque você tem sede e fome pela palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quando nós estamos aqui na casa do Senhor, nós estamos no centro da vontade de Deus. Amém? E cada ensinamento da palavra do Senhor vem como uma vitamina do céu para nos ajudar, nos fortalecer e nos avivar. Amém? E trazendo esperança, porque a palavra do Senhor, ela traz esperança para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Estamos num estudo que está sendo muito edificante para as nossas vidas. Amém? Então, nós estamos estudando lições bíblicas, que o título é A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Amém? Glória a Deus. Então, nós sabemos que para chegar ao céu, nós temos que perseverar. Amém? Nós temos que nos esforçar. Nós temos que fazer a nossa parte, porque, afinal de contas, nós queremos morar no céu. Amém? Glória a Deus. A lição de hoje está falando, confessando e abandonando o pecado. Amém? Glória a Deus. Então, eu convido a amada igreja a se pôr de pé para nós estarmos lendo o Salmo 51, versículo 1 ao 12. E depois, 1 João, versículo 1, o 8 e o 10. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala assim no Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Versículo 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Agora nós vamos ler no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo 8, fala assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Glória a Deus. Pode vos assentar nesta hora. Amém? Então, nós vamos falar sobre confessando e abandonando o pecado. Esse texto que nós lemos no Salmo 51, você vê uma declaração, né, uma confissão tão verdadeira, né, do rei Davi, né, se prostrando, se rasgando o coração perante a Deus, reconhecendo a sua falha, reconhecendo que pecou e querendo alcançar a misericórdia do Senhor para a sua vida. Amém? Provérbios capítulo 28, versículo 13, fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Glória a Deus. Então vamos aprendendo a palavra do Senhor. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Amém? Glória a Deus. Veja bem, amada igreja, esses estudos que nós estamos recebendo são estudos que estão sendo valiosíssimos para as nossas vidas, para a nossa própria edificação e crescimento. E assim a nossa vida espiritual vai estar sendo elevada pelos os ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Todo cristão, em sua jornada, vai ter que lidar em algum momento com o pecado. Isso se deve à natureza humana que herdamos de Adão e Eva. No entanto, não temos mais prazer no pecado, ou seja, não pecamos de modo deliberado. Errar o alvo para o cristão é um triste acidente de percurso. Quando pecamos, a atitude correta é o arrependimento. A confissão do pecado a Deus e o abandono da transgressão, isso faz com que nós tenhamos uma atitude de rendição. Não podemos também nos esquecer de que o pecado confessado e abandonado é pecado perdoado. Olha que maravilha! Olha que maravilha! É perdoado pelo homem, não por Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. Fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Glória a Deus. O inimigo sempre vai tentar nos acusar dos erros que cometemos, mas precisamos lembrar de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo então 1 João capítulo 1, versículo 7. Amém? Fala assim: mas se andarmos na luz,
como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como é bom nós estarmos estudando a palavra do Senhor. Amém? Traz uma liberdade para nós, né? Traz uma alegria de saber que nós somos totalmente respaldados pela palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. E por muitos não conhecer a verdade, muitos perecem, né? Estão presos no pecado, estão tristes, estão aprisionados por não conhecer a verdade que é a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligado ao ambiente e aos aspectos hereditários. Mas nessa lição, nós iremos ver que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real. E, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado. Amém? Glória a Deus. Ele deve ser confessado, abandonado, como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o nosso Deus, ele perdoa. Amém? Ele perdoa. Mas quando nós iremos pedir perdão, nós temos que demonstrar ao Senhor um verdadeiro arrependimento. Porque não adianta nós pedirmos perdão e voltar a cometer os mesmos delitos, os mesmos erros. Não, o arrependimento tem que ser verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Não pode ser um arrependimento superficial, só de fala. Não, tem que ser um arrependimento verdadeiro. Glória a Deus. Vamos ler em 1 João, capítulo 2, versículo 9. Amém? Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Tremendo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler também Salmos 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém? Olha como o salmista tinha a certeza e a convicção que se ele confessasse ao Senhor o seu pecado e demonstrando o arrependimento, o Senhor ia ter compaixão e perdoar. Amém? Glória a Deus. E a gente toma isso como um ensinamento para as nossas vidas. Porque nós somos sujeitos a pecar. Mas tem um Deus poderoso que nos justifica e que nos perdoa. Amém? Glória a Deus. Então vamos viver
a palavra de Deus e vamos viver verdadeiramente o Evangelho. Eu fico imaginando quantas pessoas deveria estar ouvindo esses ensinamentos que nós estamos tendo no culto de ensino, porque são ensinamentos libertadores, ensinamento que vai te encorajar, que vai te ajudar e que vai te direcionar. Então é muito importante você estar participando do culto de ensino da palavra de Deus, porque de um modo ou de outro, o Senhor fala com cada um de nós, né, de uma maneira especial. Amém? Glória a Deus. E aí nós vamos aprendendo, e aí nós vamos endireitando as nossas vidas, e aí nós vamos aprendendo e caminhando no caminho com o Senhor. Amém? Glória a Deus. A confissão de pecado. Definição, vamos ler. O verbo confessar, da palavra hebraico, yoda, aparece como jogar, atirar, lançar. É uma palavra que vem da raiz verbal que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. Amém? Quando então, olha que precioso é, né? Nós entendermos o verdadeiro sentido dessa palavra. Glória a Deus. A palavra confessar aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. Vamos ler Salmo 32, versículo 5. Nós lemos, né? Mas a gente só vai observar: confessei-te o meu pecado. Era como, né, falasse, lancei o meu pecado. É como estendi a minha mão, é como eu declarei, né, o meu pecado. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homológio, que significa concordar com, consentir, conceder. Esta palavra é composta da raiz homou, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Há um verbo grego importante para confessar. Equimologeu, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém. Prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Amém? Glória a Deus. A confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Amém? Vamos ler 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um
irmão. Importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, sabemos que a confissão de pecado faz com que você tenha uma comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. O perigo do pecado não confessado. Quando o pecado não é confessado, aí você está colocando a sua vida espiritual em perigo. Os males do pecado não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios capítulo 28, versículo 13, que fala: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de confessar o pecado e deixá-lo, e alcançará o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante aos que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Vamos ler? Gênesis capítulo 3, versículo 8. Glória a Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém. Então, nós estamos sendo alertados, advertidos, que existe o perigo do pecado não confessado. Quando nós pecamos, nós temos que saber que nós somos humanos, nós somos sujeitos a pecar. Mas não significa que nós temos que continuar no pecado. Nós temos que nos render, prostrar, reconhecer que nós erramos, que nós fomos falhos e que nós também temos que demonstrar o arrependimento para que a misericórdia do Senhor venha nos alcançar. Amém? Glória a Deus. Então, nós não devemos ter nenhum, como se diz, nós não devemos estar sofrendo, né, por muito tempo, guardando o pecado. Tem pessoas que guardam o pecado como um pecado de estimação. Ah, não, essa área aqui, enquanto você não busca ao arrependimento, não busca uma rendição, a sua vida vai virando um caos. E o sofrimento, com certeza, é notório na sua vida. Amém? Assim como os nossos irmãos, o Adão e Eva, se escondia da presença de Deus, se escondia porque quem esconde está escondendo algo, não é verdade? Mas a palavra, o ensino da palavra de Deus está nos alertando para nós não escondermos. Até mesmo porque nós não conseguimos esconder nada de Deus, né? Não tem como nós escondermos nada de Deus, porque a palavra do Senhor fala que antes que nós
proferir alguma palavra, ele já sabe que palavra que nós iremos falar. Então, é melhor nós nos entregar mesmo, não é verdade? Chegar, Senhor, olha, o Senhor viu o que aconteceu? Eu errei, né? Eu falhei, mas eu quero te pedir perdão. Assim como o rei Davi, no Salmo 51, a gente leu e a gente vê, sente a verdade nas palavras do rei Davi, vê que verdadeiramente ele demonstrou, rasgou o coração perante ao Senhor. E sabe que quando nós fazemos isso é um ato nobre que causa libertação para as nossas vidas. Amém? Porque o pecado não confessado, ele traz consequência para as nossas vidas. E consequências trágicas, porque, como se diz a palavra do Senhor, um abismo vai puxando o outro abismo. E uma situação que você já deveria ter resolvido, você fica preso ali naquela situação e aquela situação vai te levando para um abismo maior. Então, nós estamos entendendo nesta noite que é preciso nós nos humilharmos perante ao Senhor e rasgar os nossos corações, assim como o rei Davi rasgou, reconheceu que ele era errado, reconheceu que ele estava arrependido. Porque o nosso Deus, ele é fiel para nos perdoar. Amém? Glória a Deus. Quando Davi pecou, ele sofreu consequências. Porque Davi pecou, nós sabemos, né? E depois nós vamos ler, que Davi, ele pecou mandando o esposo daquela mulher, no qual ele cobiçou, Betseba, para ele ser morto na batalha. E ele quis guardar aquele pecado com ele, né? Ele quis guardar aquele pecado com ele. E aquele pecado trouxe consequência para Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 ao 12. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 ao 12. A palavra do Senhor fala: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que sustentarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e te tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Amém? Glória a Deus. Os capítulos 11, 12 de Samuel revela o conflito e o senso de culpa que marcava a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que levava a gemidos. Irmãos, esse negócio de ficar ocultando o pecado, ele traz danos
a nossa própria saúde, quanto a nossa saúde física, como a nossa saúde emocional e também afetando a nossa vida espiritual. Isso é sério. Isso é sério. Então, essa situação, essa atitude de querer ficar escondendo o pecado, ela traz danos. Traz danos. No Salmo 32, mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Vamos ler no Salmos 32, versículo 2 ao 4. Salmos 32, versículo 2 ao 4, que fala assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelhecera os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Amém? Irmãos, como o Senhor, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, né? Como a palavra do Senhor, é como a palavra do Senhor fala, luz para os nossos pés. Ela vai nos direcionando. Luz para os nossos caminhos. É lâmpada para os nossos pés. Luz para os nossos caminhos. É a palavra do Senhor. E o que nós estamos aprendendo aqui é algo valiosíssimo. É algo que somente Deus, com a sua infinita misericórdia, vem falando conosco, para que nós não possamos cometer o mesmo erro que Davi havia se cometido. Mas no Salmo 51, mostra, né, o salmo que nós lemos, mostra a confissão de pecado do rei Davi, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificados. Amém. Glória a Deus. Então, é melhor nós nos entregarmos, né? É melhor nós confessarmos, nos entregarmos para o Senhor e admitir que nós pecamos, que nós erramos, mas que nós arrependemos e nós estamos buscando o perdão do Senhor, porque o nosso Deus, Ele perdoa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A confissão de pecado. Um caminho de cura e restauração. Olha para vocês verem, quando nós confessamos o pecado a Deus, segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 2 e depois o versículo 6. Amém? E já estamos partindo para o final. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Olha que maravilha. Versículo 6. Ora,
para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Amém? Glória a Deus. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Depois você pode ler em Lucas 7, versículo 48. Amém? Glória a Deus. Mas nós, com esse estudo, nós estamos aprofundando, no ensinamento, que o Senhor está nos oferecendo nesta noite. Porque nós vamos também estar falando que a confissão de pecado, ele alcança a cura e restauração. Assim, nós sabemos que na lição que nós estamos tendo, lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional, né? É melhor nós render logo de uma vez para nós ficarmos livres, para nós sermos perdoados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus, porque se nós ficarmos ocultando o pecado, nós iremos sofrer. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Amém? Glória a Deus. Eu já passei por isso. E quando nós pecamos, irmão, nós que somos conhecedores da palavra, nós sentimos um peso, que verdadeiramente a gente quer, vem o arrependimento e a gente quer receber da parte do Senhor o perdão para nós se sentirmos leve. Quando nós pecamos, nós sentimos um peso muito grande. E se quando nós nos ajoelhamos, nós sentimos aquele peso, o pecado, ele destrói a vida espiritual. E nós não podemos ficar presos a isso, né? O pecado, ele separa o homem de Deus. Mas o nosso Deus, ele perdoa. Amém? Ele perdoa. A confissão de pecado vive uma vida mais leve. Glória a Deus. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente. Aleluia! Glória a Deus. Nós pecamos, Senhor, mas eu peço perdão, eu me arrependo e já não quero mais fazer essa prática. Amém? Glória a Deus. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Amém? Glória a Deus. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, confessar os nossos pecados para Deus é um ato nobre do cristão. É um ato de sabedoria,
do cristão. Amém? Glória a Deus. Ficamos de pé nesta hora. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem então confessa, quem assim encontra no caminho, quem confessa os seus pecados, né? Se arrepende, encontra no caminho a cura e a restauração. Amém? Glória a Deus. Conforme nós lemos, o salmista diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido, e em todo o dia. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém? Salmo 51, versículo 3 ao 5. Aleluia, glória a Deus. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos sim ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim, desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não posso apontar pecado de ninguém. Mas o que nós aprendemos hoje é um ensinamento muito precioso, onde nós iremos saber lidar com essa situação. E tudo em prol ao reino de Deus. Se nós olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós iremos encontrar força para nós nos humilharmos, para nós nos prostrarmos, para nós rasgarmos os nossos corações perante ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É lógico que tem pecados dos nossos pastores, né? Você, se é algo que te incomoda, você tem os seus pastores para vir conversar, né? E fazer uma oração para aquele mal perder força sobre a sua vida. Amém? Mas não fique preso ao pecado. Não fique preso às artimanhas de Satanás. Porque é aí, se você não confessar o seu pecado, é aí que Satanás entra para querer destruir a sua vida física, emocional e também espiritual. Amém? Vamos orar nesta hora, pedir ao Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos direcione, que o Senhor tenha de misericórdia de nós. Amém? Vamos orar? Põe a mão no teu coração nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graça te damos por este ensinamento da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por este ensinamento tão precioso, Senhor, que veio de encontro às nossas vidas, Pai, porque, Senhor, Pai amado, permite nós aprendermos esta palavra para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria proteção, Senhor. E nós entendemos, Pai amado, que se nós pecarmos, Senhor, nós temos, Pai, que se arrepender, nós temos, Pai amado, que prostrar, Senhor, nos humilhar perante ao Senhor e abandonar a prática, Senhor, porque o Senhor, Pai amado, é fiel. Ah, Senhor
amado, para nos perdoar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aquilo que o inimigo tem falado que o Senhor não perdoa, é mentira de Satanás, porque, Senhor, nós aprendemos hoje mais na Tua palavra, a Tua palavra nos trazendo respaldo, Senhor, uma conscientização que o Senhor perdoa, Senhor, perdoa, Pai. Senhor amado, o Senhor perdoa quando nós, Pai, nos apresentamos com o coração, Senhor amado, os contritos, Senhor, com os corações, Senhor, arrependidos, Senhor. Pai, graça te damos, Pai, porque não ouvida essa palavra, Senhor, nós poderemos, Pai amado, seguir a nossa caminhada, Senhor. Senhor amado, mais leve, Senhor. Não que queremos só pecar, Senhor, porque nós já somos escolhidos do Senhor, nós já somos teus filhos, Senhor, e o pecado, Senhor amado, ele, Senhor, vem, Senhor amado, para nos destruir, Senhor, e nós não gostamos, Pai, nós sentimos mal, Senhor, nós sentimos desconfortáveis, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor, nos levanta, Senhor, nos dá, Senhor amado, uma sabedoria, Senhor, para nós lidarmos, Senhor amado, com as artimanhas de Satanás, com tudo aquilo, Senhor, que se apresenta no nosso caminho, Senhor. E assim como o rei Davi, Senhor, rasgou o seu coração, Senhor, nós também queremos rasgar o nosso coração, porque, Senhor, entre nós e o Senhor, não há nada, Senhor, escondido, Pai. Não queremos, Pai, fazer como Adão e Eva, querer se esconder. Não, Senhor, nós queremos ser transparentes com o Senhor. Pai, nós queremos, Pai, demonstrar para o Senhor o nosso viver, Senhor. Queremos ser, Senhor, os teus filhos, crentes verdadeiros, Pai, que, Pai, ama a verdade, Senhor, que luta pela verdade e que defende a verdade, que é a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por este ensinamento, muito obrigado, em nome santo de Jesus, amém. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.